Boa tarde, pessoal da enfermagem. Estamos de volta, né, para discutir mais alguns conteúdos da nossa apostila. Lembrando que a nossa apostila chegou ao fim, né, porque eu trabalhei, né, todos os conteúdos de forma, né, bem objetiva, bem sucinta. Tenho recebido os exercícios de todos, né? Na verdade, não foram todos. Então tem muita gente faltando entregar os exercícios. Por favor, encarecidamente, deixe os exercícios no Teorema, porque eu estou tendo muita dificuldade de conferi-los pelo e-mail, porque como vocês fizeram a lápis, na forma que vocês escanearam, não está legal para eu corrigir. E eu corrijo à noite. Então, eu peço encarecidamente, imprime, faz um grupo, que uma pessoa só envia lá para o Teorema, para não estar essa transação. Por favor, encarecidamente, porque está muito difícil eu conferir por e-mail, tá? Então, gente, como eu havia dito, né, a apostila nossa finalizou, que é a apostila que a gente, né, tem lá no teorema que a gente estava seguindo. Então, quem não fez exercício, faz os exercícios. Quem já fez, dá uma lida, relê, né, dúvidas, anota. A gente vai ter esse encontro, não sei quando, gente, mas pode ficar tranquilo, tá? Não vamos ficar, né, ansiosos. Eu sei que todo mundo fica, mas a gente vai se encontrar. Quando? Em breve, né? Vamos pensar positivo, que a gente vai se encontrar, vamos discutir, tiver que repetir os conteúdos, a gente repete, vamos ver como que vai andar da carruagem, tá? Enquanto isso, a gente vai mantendo o contato aqui em vídeo aula, ok? Depois que acaba essa apostila, gente, eu faço uma apostila, né? Dando uma revisão do que a professora de vocês de administração de medicamentos vai dar. Mas eu gosto de dar algumas pinceladas, né? Medicação via oral, medicação endovenoso, algumas medicações eu vou repetir aqui, que eu acho fundamental a gente focar nisso, mas ela vai intensificar mais. Alguns detalhes que eu dou é porque vocês vão no estágio comigo, eu vou repetir isso tudo de novo, tá? E ficou combinado, eu acho que a Yasmin que dá aula para vocês da medicação, não posso confirmar isso agora. Então, a professora de administração de medicamentos, ela, a parte da punção venosa vai ser eu que dou, né? Eu gosto de dar, porque aí eu tenho mais tempo em questão da técnica. Então, a gente pode deixar que eu vou dar. Quando, professora? Quando a gente retornar, tá? Vocês não vão para campo de estágio, gente, se não tiver um embasamento de prática. Vocês podem ficar tranquilo, tá? E prática eu não vou ficar dando aqui, né? E prática tem que ser com vocês pôr a mão, vocês verem, tá? Então a gente está adiantando o conteúdo, dando práticas. Eu vou nessa apostila, eu vou estar lendo. Quando a gente retornar, eu vou deixar essa apostila lá para vocês darem uma lida, tá? Eu não vou cobrar exercícios dela, mas quando tiver, né, a gente tiver condições, né, retornar às aulas, eu vou passar essa apostila para vocês. Tá bom? Então, o que a gente vai abordar primeiro na apostila? A administração de medicamento, tá? Então, o que é isso? Na hora do vídeo, gente, vai ser bom que vocês podem parar, né? Anotar alguma coisa que eu tô falando aqui, deixar, né? Colocar um marca-texto, não entendi muito bem isso, para depois a gente né? Eu vou estar tirando as dúvidas para vocês, tá? Tá bom que esse vídeo vocês vão poder voltar, né? E ver alguns pontos que eu falei que vocês entenderam e vocês anotam depois, tá? Então, o que eu vou abordar na administração de medicamento? A ordem que se faz o medicamento. Vocês vão ver que a minha parte de administração, gente, ela é bem sucinta, tá? Não se compara ao conteúdo todo que a professora de vocês vão dar, tá? Aqui alguns ganchos que eu acho que vale a pena eu abordar, tá? Não que ela não aborde, gente, ela pode abordar de outra forma, tá? Então, gente, administração de medicamento. Ordem decrescente quanto à velocidade de absorção, temos. Então, eu tenho várias vias para administrar o medicamento. Então, essas vezes, ela tem uma forma que ela tem a forma de agir, né? Tem uma forma que é mais rápida, outra forma que é mais lenta. Então, todo mundo sabe que a forma mais rápida de absorção é endovenoso, né? E a forma mais lenta é a intradérmica. Então, qual que é a ordem, né? Ordem decrescente quanto à velocidade de absorção. Então, começa, né? A mais rápida, endovenosa, depois segue intramuscular, subcutânea e intradérmica. Lembra, gente,
endovenosa, intradérmica, subcutânea, intramuscular, tem siglas. Vocês começam a voltar lá nas minhas siglas, para vocês começarem a trabalhar. Faz uma atividade de siglas, gente. Se tiver que fazer escrever a sigla de novo num papel, né? É bom que vocês gravem isso. Quando vocês vão administrar medicamentos, gente, a gente tem que ter cuidados em higienizar as mãos. Isso vai ser, gente, agora rotineiro. Isso vai ser rotina de vocês. Já era, mas ainda vai. A gente está intensificando muito isso. Pegou alguma coisa? Lava as mãos. Fez alguma coisa? Lava as mãos. Então, se antes a gente cobrava de vocês, hoje vocês vão ver que a cobrança vai ser maior, tá? Então, quando se faz um medicamento, eu preciso saber a absorção. Então, se eu for dar um captopril, que é um antihipertensivo, se eu for dar vamos fazer mais objetivo, se eu der um remédio via oral, ele vai agir. Só que o processo vai ser um pouco demorado, porque ele vai ser engolido, você vai ingerir, vai engolir, vai passar por um processo, né, de metabolismo, vai passar para um órgão, vai passar para o outro, até ele ir para o local específico onde precisa da ação daquele remédio. Vocês estão vendo isso na farmacologia, tá? Não vou entrar em detalhes aqui. Se eu for fazer uma medicação endovenosa, vocês sabem, né, a ação daquele medicamento, né? Se eu for fazer um medicamento subcutâneo, também tem ação. Subcutâneo vai pegar no tecido adiposo, intramuscular vai pegar no músculo, endovenoso vai atingir os vasos, né, a veia, o sangue, vai cair na corrente sanguínea. Se eu for fazer um medicamento via oral, via oral, a gente vai engolir, mas é diferente quando eu faço um medicamento, um comprimido sublingual. O sublingual, ele tem ação maior, mais rápida do que o via oral, tá? Porque debaixo da língua, se vocês forem levantar a língua de vocês lá no espelho, fazem isso em casa, vocês vão ver que a língua debaixo de vocês é tudo vermelhinha, são vasos. Ou seja, debaixo da língua é vascularizada. Então, se eu coloco um medicamento sublingual, a ação dele é mais rápida, tá? Porque a saliva vai absorver ele, vai cair direto na corrente sanguínea e vai ter ação mais rápida do que o via oral, ok? Então, gente, eu vou dar um medicamento, eu vou dar um comprimido, lava as mãos. Quando vocês forem dar o comprimido ao paciente, certifique-se primeiro, antes de abrir, o nome do medicamento. Vocês vão ver aqui, que vai chegar num certo ponto aqui de administração de medicamento, que a gente tem os 5 certos, os 9 certos, os 12 certos. Eu vou passar para vocês aqui, são 5 certos, mas na verdade, eu acho que já tem 12 certos, mas eu quero que vocês gravem simplesmente os 5. Eu tenho uma sequência que eu vou passar para vocês, como deve ser verificar quando a gente vai administrar um medicamento. Porque, gente, isso é muito sério. Vocês estão com a faca e o queijo na mão, tá? Vocês vão fazer o remédio para aquele paciente, tá? Mas olha, leia, tá? Quem tem problema de visão, o grau do óculos está ruim, eu não uso óculos, eu estou custando enxergar, então vai procurar um médico para fazer um óculos. Por quê? É muito sério. Vocês não vão ver, vocês podem ver, gente, que em ampola, em comprimidos, as letras é tudo pequena. Então, gente, não vai ter colega de vocês, lê o que tem nessa ampola aqui para mim, para eu medicar? Não, tá? Quando se faz um medicamento, vocês têm que abranger isso tudo. Ter, se for à noite, né, ou de dia, dependendo do local do setor, uma iluminação adequada, um local arejado, uma iluminação perfeita para que vocês consigam ler, consigam ver se o medicamento está em bom estado, se aquela ampola está em bom estado, se aquele soro está em bom estado, se a embalagem está toda fechadinha, se não está rasgada. Tudo isso é responsabilidade de vocês. De novo, vocês escolheram estar no curso de enfermagem. Vocês escolheram estar numa sala de aula. Infelizmente, a situação que a gente está hoje, ninguém escolheu. Mas a gente tem que enfrentar essa situação. De novo, a gente escolheu. Daqui a um tempo, gente, vocês escolheram estar trabalhando ou no hospital, ou numa clínica, ou num asilo, ou num posto de saúde, no SAMU, aonde for. Então, a gente tem a opção de escolher onde a gente quer trabalhar.
Agora, o paciente, gente, ele não tem opção de estar no hospital quando ele necessita. Eu estou com uma dor abdominal, eu estou com cefaleia, eu estou com mal-estar, estou desidratando, estou vomitando, estou tendo diarreia, eu vou ficar em casa? Não. Ou eu vou procurar um posto de saúde, ou vou procurar o hospital. Então, gente, quem está no hospital, o paciente que está lá é porque precisa, tá? Então, ele não escolheu aquela situação. Na verdade, ele está na casa dele. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente medica um paciente, quando a gente vai abordar um paciente, a gente tem que ter respeito com a vida daquele paciente, porque a partir do momento que ele entra para o pronto-socorro e vai ficar diante da responsabilidade, ele vai ficar sob sua responsabilidade sua, do médico, do enfermeiro, ele entregou a vida na mão de vocês. Então, na hora que você faz o remédio, presta atenção no que você está fazendo. Leia, gente. Se tiver que ler 1, 2, 3, 4, 5, leia. Tenha atenção, tenha responsabilidade do que vocês estão fazendo. Porque se vocês fizeram o medicamento errado, se vocês não perguntar se o paciente tem alergia, o paciente ele morre na sua frente, por negligência de vocês. Tá? Então, gente, por favor, isso é sério. Não estou querendo fazer medo, mas a gente tem que ter uma segurança de tudo que a gente faz. De tudo. Principalmente na parte de administração. Ok? Então, toda vez que a gente for fazer, exemplo, vou dar um comprimido, né? Olha a via que vai ser administrada, via oral, mastigável, sublingual. Aí, gente, vocês não vão pegar no comprimido, vocês vão abrir verificando se é a dosagem, se é o remédio certo e vai colocar no potinho de café. Tem um potinho de café branquinho, não é aquele copinho pequeno. Vocês vão colocar, identificar o nome do paciente e oferecer ao paciente. E fala, ele tem todo o direito de saber. Eu estou dando o captopril para o senhor, estou dando o losartano, estou dando o Tilenol, estou dando uma dipirona. Tem que informar o que você está dando, tá? Porque às vezes o paciente acabou de tomar, ele veio de casa, acabou de tomar, ou ele está internado, ele tem lá na gavetinha dele, acabou de tomar e não falou com vocês. Então tem que falar. E o mais importante, quando você fala o que você está dando ao paciente, se você esqueceu de perguntar se ele tem alergia, ele pode ser que ele lembre que acho que eu não posso tomar esse remédio não. Ele para na hora, tá? Ah, mas eu já abri o medicamento. Ah, eu já diluí o medicamento, tá todo preparado. Não faça. Dá ouvido ao seu paciente. Não faça. Para, stop. Vai atrás da supervisora ou pergunta, você tem alergia mesmo? Ah, eu não sinto muito bem em dar não. Por que você vai insistir? Ele tá te falando, tá? Então, às vezes a gente não dá ouvido ao paciente, tá? E isso tá errado. Se coloque no lugar dele. Eu falo isso muito com vocês. Então, vou voltar à situação. Daqui a pouco, quando vocês dominarem essa parte, né, quando vocês começarem a trabalhar, vocês e forem, se tiver que usar o serviço, né? Exemplo, daqui a pouco vocês vão formar, vão ser técnicos de enfermagem, vão estar trabalhando, mas pode ser que um dia você precise no pronto-socorro tomar um remédio. Você vai ver como que vocês vão ficar mais esperto em pensar que aquela pessoa que está fazendo o remédio está fazendo certo. Então, gente, quando a gente sente isso na pele, a gente vai passar para o outro lado, né? Então, eu vou fazer esse remédio com bastante atenção para aquele paciente, porque ele entregou a vida na minha mão. Ele está aqui para ser medicado, então eu tenho que fazer com bastante atenção. Porque, gente, você pode administrar uma dipirona intramuscular e esse paciente pode passar mal. Você pode fazer um medicamento via oral, esse paciente pode passar mal. Não que foi culpa sua, tá? Mas vamos fazer com a maior atenção possível, tá? Na hora que vocês preparam um remédio, gente, na hora que vocês abrem a embalagem, ele acha que vocês estão abrindo com a forma correta, com a forma mais asséptica possível, sem contaminar. Ele sabe que vocês lavou as mãos, ele sabe que aquela bandeja está toda limpa, ele sabe que aquele copinho que você pegou é um copinho limpo, ele sabe que você preparou, né, tudo com a forma correta, fazendo desinfecção de tudo que tem que ser feito. Por quê? Ele não vai ficar do lado de vocês vendo você preparar uma dipirona. Ele não vai ficar do lado de vocês vendo você preparar um soro.
Então, quando você vai até o paciente, a medicação já está toda pronta. Então, ele confia em você, porque se não confiar, você não ia procurar um serviço de saúde, tá? Por mais que ele não te conheça, mas ele acha que você é uma profissional qualificada que sabe do que está fazendo. Ele tem certeza que aquela medicação foi preparada com toda a asepsia, com toda a desinfecção, com toda a forma correta de ser preparada. Então, gente, de novo, isso é muito sério. Então, tudo que for fazer, faça com atenção. Não é porque ninguém sabendo você fazer que você vai ter que fazer de qualquer jeito. Né? Não fazer uma asepsia antes de abrir uma ampola, de abrir, igual eu falei com vocês, toda a embalagem tem uma forma correta de abrir, de limpar a bandeja. Gente, faz como se você estivesse fazendo medicação para você, para seu pai, para sua mãe, para quem for, tá? Então, gente, eu não vou levar um copinho sem a bandeja, eu não vou preparar minha seringa sem a embalagem. Então, gente, higieniza a bandeja, pega um copo, passa álcool na mão de vocês, vai abrir o comprimido, abre com a forma correta, desde que não contamine, não pegue no comprimido, né? Vai preparar um soro, vai preparar uma medicação endovenosa, uma medicação subcutânea. Vocês vão ver como que a gente prepara isso. Então, prepare o soro, prepare a seringa, a medicação, a diluição correta. Lembra que não pode deixar ar, né, bolha de ar dentro da medicação preparada. Isso tudo, gente, vocês vão ver na prática, tá? Vocês não podem introduzir medicação e bolha de ar dentro de uma seringa. Vou ensinar vocês como que vocês tiram, né, essa bolha de ar. Tá? Porque a gente não pode mandar ar para o paciente, tem que mandar medicação. E essa medicação tem que estar toda preparadinha, sem ar nenhum, tá? Então, realizar a desinfecção da bandeja antes e após o preparo da medicação. Acho importante que quando vocês estão no campo de preparação de vocês, no posto de enfermagem, manter o mais organizado possível. Usou a bandeja? Pega a bandeja, limpa. Acabou de usar a bandeja? Limpa e guarda ela limpa. Embalagens, tampa de agulha, tudo no local adequado para descartar. Então, gente, chegou no posto de enfermagem, organiza. Vai preparar a medicação no local limpo. Acabou de preparar essa medicação, gente, está tudo na bandeja? Organiza o seu campo de trabalho antes de ir para o paciente fazer a medicação. Quantas vezes a gente, né? Eu estou no campo de estágio, as meninas deixam embalagem tudo lá na bancada, vai fazer o medicamento, depois volta e vai arrumar. Não faça isso, tá? Se organiza antes, durante e depois. A organização, gente, ela é acima de tudo. O paciente, vocês mal sabem vocês estão sendo observada o tempo todo. Até a forma que vocês prepara a bandeja, até a forma da higiene da bandeja de vocês, o paciente sabe qual é aquele profissional que está trabalhando naquele local, tá? Então, gente, o capricho, né, o asseio, isso é em primeiro lugar, por favor, tá? Vou cobrar isso muito de vocês. Agulhas encapadas na hora de retirar o ar da seringa, nesse momento que vocês encapam a agulha para tirar o ar. Mas, se você, intramuscular, fez a medicação intramuscular, vocês não encapam a agulha depois de ter usado, tá? Principalmente no paciente. Vamos voltar lá. Vocês não vão fazer a coleta do sangue para exame, né? Lembra, coletou, a gente passa para os meninos, né? No caso lá onde vocês vão fazer estágio, vocês vão passar para os meninos, ela vai estar sem a tampa. Vocês não vão tampar. No momento que vocês tampam é quando vocês preparam o remédio. Aí eu vou ter que aspirar uma dipirona intramuscular. Eu vou aspirar, vou tampar, tirar o ar, tirar a bolha. Aí eu posso tampar. Porque senão, se eu for pôr na bandeja, gente, a agulha destampada, ela vai contaminar, né? Agora, se eu apliquei uma intramuscular, do jeito que eu apliquei, eu tiro e jogo no local adequado, no descapar, que é aquela caixinha de papelão. Tá? Se eu vou fazer uma insulina, a mesma coisa. Não tampa a agulha depois que fez um medicamento intramuscular, subcutâneo, não tampa, porque o risco de vocês machucarem é muito grande. E outra coisa, nenhum paciente tem cera na testa falando o que ele tem, HIV, hepatite ou o que for, tá? Então não dá o direito de vocês para os pacientes. Então não pode encapar depois de usada, tá?
Ao movimentar o frasco de medicação, realizar movimentos circulares para evitar bolhas e espumas, né? Então, gente, às vezes eu vou diluir uma bezetacil, eu tenho que diluir, né, o movimento circular. Às vezes eu vou diluir uma ampola, né? A ampola lá dentro tem o pozinho. Eu preciso diluir para fazer a medicação. Então, gente, não é sacudir não. Eu vou fazer movimento circular. Quando vocês forem para o estágio, no posto de saúde, vocês vão ver que para vacina é mais delicado ainda, tá? Porque tem vacinas que tem aquele pozinho, tá? Aí a gente vai colocar o diluente, vai diluir e aspirar, tá? Quando fizer isso, gente, dá uma giradinha assim para ver se no finalzinho, tá? Não tem pó, né? E vai girando naquele medicamento, tá? Método 5 certos. O que é isso? Para eu fazer um remédio, eu tenho que usar esses 5 certos. Eu vou usar o básico, né? Mas na verdade, a gente tem até 9 certos, tá? Mas eu vou dar o básico que ajuda vocês a não fazer coisa errada. Então, quais são esses métodos 5 certos? Pode ser que a professora de administração de medicamentos, ela passe até mais métodos, tá? Dos 5 certos. Pode ser que ela passe 9 ou 12, tá? Mas eu vou passar o básico que fica mais fácil de vocês gravarem, tá? Então, primeira coisa, paciente certo. Eu preciso do nome do paciente. Se meu paciente é José, pego o sobrenome. José Maria, José Antônio, José Vieira, José Custódio. Porque José é um nome comum. Maria, você nunca vai pôr Maria, tá? Então, nome comum sempre usa o nome completo. Segundo, hora certa. Terceiro, medicamento certo. Quarto, via certa. E quinto, dose certa. Então, exemplo. O médico pediu para fazer uma dipirona endovenoso no meu paciente Joaquim. Então, o que a gente vai colocar numa fita crepe? O nome do paciente, Joaquim, né? Ou Joaquim Alves. Se tiver outro Joaquim internado no mesmo setor de vocês, coloca o primeiro e o segundo nome. Então, Joaquim Silva. Eu vou colocar, no pediu o paciente, eu vou colocar a hora. Vamos colocar 20 horas. Depois, o nome do medicamento, dipirona. Aí eu vou colocar a via. Vocês podem colocar na frente EV. E depois a dose. Uma ampola, tá? Então, essa é a forma, gente, de vocês não fazerem nada errado. Então, nome Joaquim Alves, pode colocar o leito, viu, gente? Então, Joaquim Alves, leito 30, dipirona, EV 20 horas. Uma ampola, tá? Mas também tem um captopril. Então, Joaquim Alves, leito 30, captopril, coloca a miligrama. Se no medicamento tiver miligrama, coloca. Por quê? O captopril, o médico pode pedir 50 miligramas. E eu não tenho de 50 aqui, tá? Aqui a gente tem de 25, então você vai precisar de 2, tá? É interessante, vocês têm que ler o que o médico está pedindo para vocês fazerem. Ele pode pedir dipirona EV, meia ampola, tá? Então, gente, uma dipirona tem 2 ml, então eu vou fazer 1 ml e diluir, né, o restante, que eu vou falar isso com vocês com o tempo. Então, gente, observa a forma que o médico quer que prepara, porque a gente é muito mecanicista. O médico pediu para fazer uma dipirona, né? Vai lá e faz a dipirona, mas não leu. Mas nunca a dipirona é só EV. Ela tem várias formas que pode preparar. Uma dipirona pode ser preparada endovenosa, intramuscular, pode ser comprimido, né? Pode ser retal, eu não sei. Então, gente, quando se vai fazer a medicação, leia a prescrição. Vocês vão ter acesso à prescrição médica. Eu vou passar isso para vocês, tá? Pra vocês verem como que o médico prescreve, como que é. Eu vou passar aí para vocês, tá? Aqui fica difícil de vocês imaginarem. Eu não sei se a professora também vai passar em sala de aula de administração, mas eu sempre, né, no estágio, na sala de aula, eu sempre levo uma prescrição para vocês verem, né? Quantos remédios vocês fazem num paciente só, tá? Então, gente, coloca o nome do paciente, o leito que ele tá, o nome do remédio, se tiver miligrama, coloca miligrama, a dosagem e a hora, tá? Aí, gente, vocês não tem erro, tá? E essa identificação, vocês vão fazer numa fita crepe e colocar na seringa, tá? Porque aí você sabe que medicamento é aquele e para quem que é aquele medicamento, tá? Então, gente, a via endovenosa, ela não é administrada nessa via soluções oleosas ou suspensão. São usadas soluções aquosas que podem ser isotônicas, hipertônicas, hipotônicas. Isso, gente, são soros.
O soro fisiológico pode ser um soro glicosado, um soro glicofisiológico, pode ser outro tipo de soro, deixa eu ver aqui. Nossa, o Ringer é outro tipo de soro. Então, soro fisiológico pode ser aplicado no endovenoso. Agora, soluções oleosas, suspensões, não pode, tá, gente? Solução oleosa, vaselina, isso não pode colocar na veia, tá? Deixa eu ver. Livre de precipitações ou flocos, devendo ser sempre estéreo, ou seja, tudo que está o soro, quando lá dentro, gente, está tudo limpo, está estéreo. Então, a forma que eu vou preparar para eu ligar um soro no paciente, eu preciso colocar um equipo, né? Eu preciso tirar todo o ar que está lá dentro, percorrendo o soro lá dentro, para ficar naquele equipo, naquela mangueirinha, todo cheio de soro. Então, quando eu preparo isso, gente, eu não posso contaminar, não. Eu tenho que ficar prestando atenção na pontinha, onde que está entampado, no equipo, que é uma faquinha que a gente fura, né? A gente perfura o soro. Tudo, gente, tem que ser com a técnica limpa. Lembrando que lá dentro está tudo estéreo. Então, se eu contaminar, eu vou levar a contaminação para o paciente, tá? Então, cuidado. Via intramuscular, adequada para a aplicação de substâncias irritantes, tais como suspensão aquosa, soluções oleosas, tóxicas. Exemplo, bezetacil, adipirona, né? Não precisa diluir para preparar, mas a bezetacil, ela vem diluída ou sem diluição, a gente tem que diluir quando for necessário. Uma hidrocortisona, são medicamentos que vocês vão ver que ela é mais irritante, né? Igual a bezetacil. Por que ela dói tanto? É por causa dos floquinhos, dos grumos que tem nela, né? Então, por isso que ela dói. Então, ela é feita intramuscular. Ah, Juliana, mas hidrocortisona eu posso fazer tanto endovenoso quanto intramuscular? Pode, que é o corticoide. Dipirona, eu posso fazer tanto intramuscular como endovenoso? Pode. Vocês têm que colocar uma coisa na cabeça de vocês. Intramuscular, eu posso fazer, mas eu tenho um certo volume que eu posso aplicar no músculo, tá? Endovenoso, eu posso diluir para mais para fazer na veia. Exemplo, eu não faço uma dipirona pura endovenosa, né? O paciente não suporta, ela queima demais, por isso que eu tenho que diluir, tá? Agora eu posso fazer uma dipirona intramuscular, tá? Dúvidas, gente, é um macete que eu falo para vocês. Toda vez que vocês forem pegar um frasco, ampola, começa a ter a curiosidade, gente, se estiver em casa, começa a ter a curiosidade de olhar. O próprio fabricante vai mostrar para vocês no frasco a via que pode ser feita, tá? Sem dúvida. Às vezes eu pego medicamento, gente, que eu não tenho tanto costume de fazer, eu olho. Não, deixa eu ver a via que pode ser feita. Ó, pode ser feita intramuscular, lá vai estar assim, ó, IM, IV. Então, é importante quando vocês que estão iniciando, sempre olhar esse frasco. Porque até vocês gravarem que material que vocês vão usar, como que se prepara, é interessante vocês fazerem isso, tá? Porque quando vocês preparam o medicamento intramuscular e o medicamento endovenoso, que é na veia, o material de preparar é diferente. Mas isso vocês vão ver só no campo de estágio, tá? Não adianta eu falar aqui que vocês vão esquecer tudo, tá? Lembrando, a via intramuscular, ela tem, igual eu falei com vocês, ela tem um limite de ml que pode ser feito, tá? Então, exemplo, no deltoide a gente vai fazer menos ml, tá? No glúteo a gente vai fazer mais ml, tá? Então, no intramuscular, gente, no músculo, ele pode fazer até 5 ml, né? No caso, no glúteo. No deltoide, gente, até 3 ml. No deltoide é no braço, no glúteo, no bumbum, tá? Mas também tem o vasto lateral da coxa, que a gente faz em criança até 2 anos, tá? Vasto lateral da coxa, no máximo 2 ml, tá? E acima de 2 anos, a gente faz um bumbum da criança. Lembrando que o deltoide, gente, eu gosto que faça vacina nele.
Medicação? Pode, mas eu prefiro o glúteo, tá? Mas nada impede de eu fazer uma dipirona no deltoide, tá? E eu particularmente não gosto, eu prefiro no glúteo, tá? Então deixa para vacina fazer no deltoide, nos braços, tá? Via sublingual. O que é isso? É medicamento que tem que ser absorvido rápido. Exemplo, um Isordil, um Adalate, né? Então, são medicamentos para cardíacos, né? Então, o médico, né, são medicamentos que pede para ser feito sublingual, tá? Então, gente, é interessante que vocês gravem isso. Eu posso ter 3 medicações para ser feita sublingual. Desculpa, pode ser feita via oral. Mas, exemplo, eu tenho um captopril, eu tenho um Isordil e eu tenho um AS, né? Então, se eu falo com vocês assim, são vias que pode ser feita. Um é mastigável, outro é via oral e outro é sublingual. Então, qual que é a ordem desse? Tá? Então, vamos supor que o AS mastigável, o captopril via oral e o Isordil sublingual, tá? Então, como que se faz esses 3 medicamentos que é para ser feito tudo pela boca, tá? Então, lembra, gente, eu primeiro vou pedir ao paciente para mastigar o que é mastigável. Exemplo, o AS. Depois que ele mastigou, eu vou pedir para lavar a boca. Então, se ele vai lavar a boca, ele não vai engolir? Então, eu já ofereço o via oral para ele lavar a boca e engolir o que ele mastigou junto com o via oral. Depois que ele engoliu tudo, a água vai produzir saliva. Aí eu peço para colocar sublingual. Nunca o sublingual primeiro, que senão, gente, ele vai por via oral. E não é via oral que o médico quer. Então, se tiver via oral e sublingual, via oral primeiro engole, depois põe o sublingual debaixo da língua. Se tiver mastigável e sublingual, mastiga, engole, lava a boca e põe debaixo da língua o sublingual. Se tiver os 3, mastiga, engole, depois põe debaixo da língua, tá? Isso, gente, é importante, tá? Porque vai ter situações que quando o paciente chega no hospital, né, e tá com sintomas, né, ou com suspeita de IAM, que é o infarto, a gente tem protocolos, né? E um dos protocolos é essas medicações via oral, tá? Então, o médico pede, são medicamentos que vai pedir para engolir tudo, né? Ou para mastigar e engolir o resto, tá? Eu não vou entrar em detalhes de quais são os remédios, tá? Mas é interessante. Eu vou até falar. Quando o paciente está com suspeita de infarto ou o médico tá suspeitando, os medicamentos são AS, Isordil e Clopidogrel, tá? Então, na maioria das vezes eu pergunto ao médico, você quer que mastigue o AS? Aí o médico fala, não, pode. Então, eu peço o paciente para mastigar o AS, depois para lavar a boca engolindo Clopidogrel, depois, se tiver prescrito, um sublingual, tá? Então, esse é um macete que a gente pergunta, né? A gente fala lá na hora da urgência, tá? Então, gente, quando a gente dá um medicamento via oral, né, é o que eu acabei de falar com vocês. Então, oferecer água, não é água, gente, para matar a sede, tá? Vocês têm que estar atento a isso, né? Eu quero que o paciente engole. Então, nunca vai levar nada na mão. Vocês vão colocar um pouquinho de água e o copo, né? O copo com o comprimento lá dentro. Se for tudo via oral, vocês podem colocar tudo num copinho só. Mas se a via for diferente, pega 3 copinhos, 4 copinhos, o que for necessário. Lembrando que tem que levar a água e tudo na bandeja. Lembrando que essa bandeja tem que estar limpa. Então, se eu tenho via oral, sublingual e mastigável, eu vou precisar de 3 copinhos, tá? E não esqueça de informar o paciente. Ó, esse primeiro aqui, senhor, o senhor vai mastigar. Mastigou? Agora lava um pouquinho a boca do senhor e engole esse. Agora esse é debaixo da língua, não pode engolir. Você tem que explicar, gente, porque às vezes o paciente não sabe para que você está mandando ele fazer desse jeito, tá? Interessante também, gente, é que às vezes o médico pode colocar lá assim na prescrição, medicamento, captopril via oral, mas o paciente está com sonda nasentérica, tá? Então às vezes foi erro de digitação. Então tem que observar, gente. Se você sabe que o paciente está na sonda, mas o médico errou lá na hora de digitar, gente, vocês vai ter que macerar, tá? Vocês vão ter que socar, tem um material para isso, vocês vão ter que triturar, macerar esse comprimido,
diluir com um pouco de água, tá? E depois colocar na sonda. Aspira com uma seringa, adapta na sonda, injeta nessa sonda, tá? E depois vem com uma seringa de 20 ml e lava, ou seja, empurra esse remédio para dentro do organismo do paciente. Vocês não podem esquecer de lavar. Diluiu, né? Injeta esse medicamento na sonda, depois lava. Por quê? Na ponta da sonda, ela tem uns orifícios. Se você, toda vez que fizer remédio, né? Faz um pouco de remédio, faz um pouco de remédio. Você não lava, esses remédios ficam todos grudados, agarrados nesse orifício, onde fica esses orifícios, e às vezes, gente, obstrui. Aí eu vou ter que tirar essa sonda, lavar, para depois repassar essa sonda de novo. Então, o máximo de cuidado, gente, tá? Isso é falta de bom senso. Tem que lavar a sonda depois que fez o remédio. Não precisa ser uma seringa de 20, pode ser de 10, mas não pode esquecer de lavar. A gente recomenda a seringa de 20, tá? Agora, gente, se num horário de 20 horas, 22 horas, 4 horas da manhã, 24 horas, eu tenho 5 remédios, tudo via oral, que o médico esqueceu, mas você sabe que é por sonda nasointestinal, gente, macera tudo junto, dilui pouco, eu gosto que dilui, gente, com 2 a 3 dedos de água só. Dilui, né? Vai dar mais ou menos uns 5 a 6 ml. Joga, né? Adapta lá na sonda, injeta esse medicamento lá dentro, injetou, tampa a sonda, depois vai adaptar, aspira 20 ml de água e lava. Lava para esse medicamento entrar lá dentro do paciente e não ficar preso na pontinha da sonda, que vai ficar preso na pontinha da sonda e não tá indo pro paciente, tá? Uma das coisas também que acontece quando vocês tomam remédio via oral é que às vezes é tanto medicamento que pode ficar grudado, né, agarrado. Então, oferece o paciente que come, viu, gente? Oferece um pedacinho de pão, que aí ajuda, né, gente, a acabar de empurrar esse medicamento. Se o paciente tem dificuldade, gente, aí tá tendo dificuldade para engolir. Então, gente, macera, tá? Não é porque o paciente tá comendo, às vezes, gente, tem uns comprimidos grandes, alguns antibióticos, né? Via oral é tão grande que o paciente tem essa dificuldade para estar engolindo. Então, cuidado, tá? Vocês que vão observar a forma que o paciente está adaptando na questão de ingerir as coisas, tá? Ah, não, aquele medicamento que fez ontem, ele custou engolir, ele engasgou. Então, gente, macera para o paciente, dilui, é mais fácil para ele beber, tá? Isso não vai atrapalhar na absorção do medicamento, tá? Ou seja, você não está deixando de dar ao paciente. Então, esses cuidados, gente, esses detalhes, vocês têm que ter noção. Por quê? É vocês que ficam com o paciente, tá? E outra coisa, dá ouvido ao acompanhante, ao paciente. E nunca dê nada com o paciente deitado, tá? Outra situação também, quando o paciente tem que tomar comprimido, é que, agora à noite, a partir das 10 horas da noite, ele tem que ficar de jejum, tá? Porque amanhã vai fazer uma cirurgia. Então, toma o remédio que ele tem que tomar a partir de agora, de jejum. Jejum de água, jejum de tudo. Mas, gente, toda manhã ele toma o remédio dele de pressão. Então, gente, olha a pressão primeiro. Normalmente o paciente que vai fazer uma cirurgia, né? Normalmente fica nervoso. Olha a pressão primeiro. Se a pressão estiver alta, gente, pode dar o comprimido, tá? Dê só um pouquinho de água só para engolir, não é para matar a sede, porque não adianta nada, gente. Você vai deixar de dar o comprimido e vai chegar lá no bloco cirúrgico, a pressão dele tá alta e ele vai fazer uma cirurgia, tá? Então, dieta zero, mas que quando esse paciente, antes de entrar pro bloco, né, fazer o procedimento, pode dar o comprimido, tá? Deixa eu ver mais alguma coisa. Depois que o paciente volta do procedimento cirúrgico, primeira coisa que vai falar, né? Eu tô com fome. Então espera o horário, né, de dar o medicamento. Não adianta vocês dar um medicamento com o paciente sonolento, pós-cirúrgico, né? Normalmente esse medicamento vai ser endovenoso, mas às vezes vai ter um via oral, às vezes chegou na hora, já são 19 horas, esse paciente está dormindo e 8 horas da noite tem um losartana. Gente, não dê remédio para o paciente, né? No caso, via oral, sublingual, mastigável. Não dê quando o paciente estiver sonolento, estiver dormindo, gente. Quando a gente dorme, a gente não está comendo. Quando a gente dorme, a gente não come, a gente não toma remédio. A gente espera acordar, não é? Então, tenha esse cuidado, tá? Porque senão esse paciente vai broncoaspirar. O que é isso? Ao invés do medicamento ir para o estômago, vai para o pulmão, esse paciente vai ficar, né? Vai ter uma broncoaspiração e vai piorar o quadro dele.
Lembrando que pulmão não é lugar de alimento, não é lugar de água, é lugar de ar, tá? Então, gente, quantas das vezes o medicamento do paciente controlado, né? O paciente tem Alzheimer, tem Parkinson, paciente cardíaco, hipertenso. As meninas falavam, né, Juliana, esse paciente está dormindo. Eu ia lá, avaliava o paciente, gente, não vai dar. Enquanto esse paciente não acordar, vocês não dão o remédio via oral. Por quê, gente? Esse paciente ele pode engasgar, ele não sabe, ele está dormindo, gente. Né? E às vezes aquele paciente está prostrado, está apático, né? Sem reação nenhuma, espera ele acordar, tá? Que atrase a medicação, mas que não piore o quadro do paciente. É mais fácil atrasar, relatar por que atrasou, tá? Para o médico depois não questionar com vocês. Então, gente, são cuidados que vocês têm que ter, mas é vocês que estão em beira-leito, tá? Então, nós que estamos em beira-leito, a gente tem que ter essa percepção, tá? E isso que é o diferencial do serviço de vocês. Então, gente, como é que eu vou dar esse medicamento? Ou o paciente em pé, ou o paciente deitado, ou semi-Foley. De hipótese nenhuma, não dê com o paciente deitado. Ah, mas eu diluo e dou na seringa. Não, gente, por favor, tá? Tem alguns medicamentos via oral, antifúngico, exemplo, anistatina, né? Que o médico passa, vocês têm que também orientar a forma que vai dar. Quando a gente dá a anistatina líquida, né? O via oral. Que o médico, a gente tem que orientar o paciente. Isso aqui, ó. Você vai tomar, faz um bochecho, um gargarejo e depois engole. Ou seja, não é só lavar a boca e cuspir. Ele tem que engolir. Porque se os fungos, as bactérias estão na boca, gente, você está engolindo aquilo. Está engolindo, está indo para onde? Está indo lá para dentro de vocês. Então, esse medicamento de estatina que o médico passa, dá a dosagem, exemplo, 10 ml, 20 ml, né? Tem que vir na prescrição médica. O paciente engole, né? Não, faz um bochecho, né? Lava bastante a boca, deixa um pouquinho esse medicamento lá dentro e feito isso, engole o medicamento, ok? Então, gente, é alguma das coisas que eu tenho que passar para vocês mesmo. Depois eu vou ver se tem alguma coisinha aqui em questão de via oral para passar para vocês e a gente vai dando sequência, né, nessa apostila. Lembrando que depois eu passo ela para vocês, não vai ter atividade delas, tá? Aí eu passo para vocês esse conteúdo depois, tá? Na questão eu acho que tem alguns, eu vou dar uma olhadinha aqui, algumas pinceladas ainda de via oral, mas são tópicos que a professora, igual eu falei com vocês, vão falar. Mas eu acho bacana porque são coisas que eu estou lidando lá no estágio com vocês, ok? Então, na próxima aula a gente vai dar continuidade nessa apostila, tem como vocês voltar, rever esse vídeo, tá? E a gente vai comentando no nosso retorno com essa apostila, ok? Uma boa noite para vocês.